Dele só que cuidado com as asas. Se crescer muito as asas, eu corto. Então, foi um processo de 3 anos com o Antunes Filho, de trabalho árduo, para, depois de 4 meses, antes da montagem, de 4 meses, ele definiu: agora você vai ser a Chica, não tem mais ninguém, não vou testar mais ninguém, será você. Só que até aí foram 1 ano e meio de luta, de um trabalho de incerteza. Mas acho que quando você quer realmente uma coisa, eu acho que os orixás conspiram realmente a seu favor. Então, eu batalhei muito e consegui fazer o papel principal, que eu acredito que é o que me abre os caminhos até hoje, inclusive para estar aqui, né, com vocês. E depois trabalhei com o Alexandre Matti. A minha volta ao teatro foi com o Alexandre Matti, que eu fiz esses 2 trabalhos, Nenhum Alguém em Lugar Algum, e o Bu Presidente, no qual eu fiz a Mãe Ubu. Né? A gente sabe as dificuldades para trabalhar com arte, para o artista negro trabalhar com arte aqui no Brasil. Né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu acho que, em síntese, é isso. Né? Até chegar a esses trabalhos, até chegar... Quer dizer, a PUC, fazer faculdade, é um fato um pouco mais recente, já foi no final dos anos 90, começo de 2000, que eu decidi fazer faculdade, porque eu achei que as coisas estavam muito difíceis, realmente, e eu teria que tomar um outro rumo na minha vida, dar um outro rumo na minha vida. Daí eu fui fazer faculdade. Fiz letras, mas eu fiz letras com a intenção de... não de trabalhar nessa área, ou como professora, ou como editora, ou como revisora. Eu já fiz letras porque eu queria muito seguir a dramaturgia. Eu queria muito escrever, porque tudo que eu via sobre o negro não me satisfazia e não me satisfaz ainda. Você vai assistir um espetáculo, a temática é aquela coisa, sabe? Então, ao invés de você ficar acusando, mas o diretor não teve esse olhar, o autor não pesquisou, colocou uma personagem negra estereotipada, eu não concordo com isso, então, vai lá e faça. Então, acho que é isso que essa geração, não só da agora, mas já da minha geração, tem tantos poetas, como o Oswaldo falou, né? Tantos poetas, tantos contistas, né? Movimentos, o próprio movimento negro, eu participei, esse acordar também eu devo muito ao movimento negro, que eu comecei a participar quando eu morava em Curitiba ainda, o movimento União e Consciência Negra, coisas que eu nem sabia, eu era muito igrejeira mesmo, sabe? Todo domingo, bater cartão. E daí você vai despertando, despertando. Existe uma outra religião, existe um outro foco, existe um outro olhar, existe uma outra estética, que não só essa estética que eu fui colonizada, né? Porque a colonização ela é um fardo pesado. A gente arrasta ele todos os dias. Só que a gente vai jogando, a gente vai se despindo aos poucos desse fardo que a colonização deixou para a gente, né? Principalmente nós, o povo negro, é uma luta muito grande. Então, todo dia você tem que tirar um pouquinho. Quando a gente fala, fulano matou, tem que matar 1 leão por dia para sobreviver, eu já tenho dia que acho que eu matei 30, sabe? Porque não é fácil. Mas não é porque não é fácil que você se senta e fica esperando. Nada cai do céu. Eu descobri isso muito cedo, antes de vir para São Paulo. E eu acho que essa luta, essa correria da gente, ela vem muito, pelo menos para mim, vem muito da herança feminina masculina. Minha mãe meu pai era lavrador, e minha mãe era doméstica, cuidava do lar, foi lavadeira, fez um monte de trabalho, que é o retrato que a gente sabe das mulheres negras, a maioria das avós de vocês, se as mães hoje estão um pouquinho diferente, mas teve esse trabalho, essa função. Mas eu falo, eles conseguiram educar a gente muito bem. Hoje, se eu fizer alguma bobagem quando eu
dou alguma resposta mal criada, já é coisa minha que eu aprendi com o mundo. Mas a educação de casa, ela deu um bom alicerce para que eu chegasse até aqui. Boa tarde, eu sou o Sidney. Então, para falar um pouco da minha geração, eu fiz meio que um caminho, não é um texto, são só algumas pontuações, assim. E começa assim: os grandes artistas, para mim, são aqueles que conseguem dar conta do hoje e do amanhã. É assim que vejo o teatro, como uma grande arte, que no passado foi o lugar onde se via e depois se transformou na arte de interpretar, de representar, mas sempre eu acho que o que leva o teatro até os dias atuais é a questão da reunião, né, do encontro, da discussão, da assembleia. Então eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que tem muito a ver com esse encontro de gerações e que são não as dificuldades, mas são os alvos do nosso ofício no Brasil. Então, partindo que o teatro é a ferramenta de apropriação, então vou se utilizar um pouco da minha trajetória para tentar dar conta do que eu quero passar. Hoje eu faço parte como ator e fundador de uma CIA teatral chamada Filhos de Olorum, que ela surge no ano de 2004 na Escola de Arte Dramática. A EAD, para quem não conhece, é uma escola que existe desde 1948. É uma escola de origem burguesa, de moldes europeus, uma escola branca no sentido capital, ainda nos dias atuais, que ela está passando por uma transformação. E no ano de 2004 surge um fato um pouco que inédito, que entram 5 alunos numa turma de 20. E esses alunos, nessa ocasião, eles se olharam e falaram, o que a gente faz agora, né? Porque se a gente está falando da profissão, se a gente fala de qualquer profissão relacionada à arte no Brasil, a gente está falando de uma traição à sua origem, uma traição a quem você é, porque ser artista num país como o nosso, se a Gal ou a Dirce faz essa escolha, ela está rompendo com a sua origem. E então, eu estou nesse ponto dessa discussão, né, que é romper com a sua origem, se apropriar de uma cultura ocidental, mas se fazer uso dela para falar do seu cotidiano, que é muito o que a gente faz dentro dessa companhia, que é os nossos 2 primeiros trabalhos. Eu tenho umas imagens para vocês terem um pouco claro o que é o nosso trabalho, falar sobre o mito da democracia racial que a gente não acredita no Brasil, ou pelo menos a gente tem dúvidas e a gente questiona muito sobre vários pontos de vista. Isso é para frente. E para mim, a situação do artista negro tem uma coisa que é muito complicada para a gente, e por isso que eu divido com vocês, enquanto público, que é até que ponto o artista negro ele é condescendente por uma questão de sobrevivência, né? Porque a gente, não existe, depois a gente vai entrar nesse assunto, não existe um mercado, né? Não existe um mercado, ou existe, né? Então, muitas vezes a gente critica muitos artistas que... Enfim, eu sou de uma geração que pôde frequentar a universidade, então suponha-se que seja uma geração que pode compartilhar ou então traçar um ponto de vista sobre a sua experiência. Então, eu queria depois abrir para vocês e a gente pensar nessa questão, né, do ser condescendente dentro do espaço que é dado e desse espaço que é ocupado no nosso país. Um outro ponto mais para frente, um minuto, é que devido a essa falta de espaço que a nossa geração e que o povo negro tem nas artes, e principalmente no audiovisual, é justamente essa questão do treino, né? Porque se você não tem trabalho, o artista negro ele é muito desfavorecido na questão do treino, porque a cada novo personagem é um recomeço. Isso é uma frase da Ruth de Souza que eu achei importante dizer aqui. Eu acho que... E também depois a gente pode entrar na questão da dramaturgia ou do teatro negro, que a gente tem 2 experiências no Brasil, que é justamente em 27 com a Companhia de Revista Negra, a Companhia do Chocolate, e depois a experiência do TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, pelo Abdias, que aí a gente pode tentar decifrar o que seria um teatro do negro, se é um teatro que fala da cor, do dramaturgo, da cor do ator, ou dos seus interesses ideológicos. Aí a gente abre e conversa.